É isso aí, o espaço que tem o compromisso de gerar conteúdos para o seu crescimento e seu equilíbrio emocional. E aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, trazendo mais um conteúdo poderoso para vocês. Sejam muito bem-vindos, tome os seus assentos, prepare o seu café, sua água, deixe esse bate-papo rolando, onde você estiver, no trabalho, em casa, no carro, no ônibus, no metrô, pois agora é hora de muito aprendizado e cuidado emocional. Boa noite, galera. Estamos chegando juntos para mais uma terça-feira de crescimento, né? Mais uma das nossas lives. É a quarta hoje. E hoje nós vamos abordar um tema bem propício, bem interessante. Hoje nós falaremos sobre autoestima. Inclusive, ao longo da live, eu vou falar mais sobre uma série de vídeos que nós estamos preparando para começar a veicular sobre esse tema. Tanto a live de hoje, quanto essa série de vídeos, nasceu a partir da constatação que eu fiz atendendo dois casos pontuais, dois clientes pontuais meus, em que o grande limitador do avanço deles, dos resultados deles, era senão uma questão de autoestima. Então a gente vai começar, em breve eu vou falar mais sobre isso, só verificando o áudio e o vídeo. Hoje está muito bom, tá boa qualidade. Ó, o retorno está bom, está tudo perfeitinho. Então a gente vai começar a veicular, né, a partir de sexta-feira, dia 1º de setembro, nós vamos falar mais sobre isso, diariamente, de segunda a sexta-feira, nas plataformas, tá? Na plataforma do Instagram e do TikTok, nós vamos veicular vídeos curtos, que nós chamamos de drops, né, pílulas de autoestima, para ajudar você, para que você possa ouvir, refletir, reavaliar, porque a autoestima é muito importante. Nós veremos isso na nossa live de hoje. A autoestima é algo fundamental para os nossos resultados, para as nossas pretensões. Enfim, a autoestima é algo muito importante, certo? Não é uma bobagem, não é uma besteira, não é um modismo, não. A autoestima é coisa séria e, como tal, tem que ser levado a sério. Então a gente vai começar, mas antes eu queria começar trazendo uma história, tá, para ilustrar a nossa live de hoje. Eu vou pegar o texto, eu quero ler para você essa história, eu achei muito interessante, muito propícia. O sapo no poço. Era uma vez um sapinho que nascera no poço de águas cristalinas. Ele não conhecia outro lugar em toda a sua vida. O sapo amava aquele poço de tal forma que enfeitava o seu lar com plantas que caíam da superfície. Um certo dia, outro sapo passeava por aquela região, caiu no mesmo poço. Logo, o anfitrião o cumprimentou. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está no melhor poço que existe. Veja como ele é belo. Enfeitei-o com flores que caíram da superfície e você pode nadar por toda a sua circunferência, que é maravilhosa. O sapo visitante ficou triste. Não falava palavra alguma. Também não comia. Muito menos se alegrava com aquele sapo residente. O sapo que nascera naquele poço não entendia o porquê de tamanha tristeza do seu amigo. Certo dia houve uma grande chuva a ponto de o poço em que estavam transbordar. Rapidamente, o sapo visitante pulou para fora e saiu correndo o mundo afora. Quando o sapo que nascera no poço viu a imensidão de terra, as águas, as fontes que havia fora do poço, ficou maravilhado e percebeu então que onde ele estava não era o melhor lugar para se viver, mas sim o fundo do poço. Eu estava lendo essa semana e me deparei com essa história e eu achei ela muito propícia, eu achei ela muito bem colocada. A exemplo do sapo da história, nós muitas vezes somos pessoas que fomos acostumados. Você vê que o sapinho ele cresceu num ambiente que para ele era o máximo. E às vezes nós crescemos com conceitos que parecem o máximo, mas eles não retratam a realidade. A autoestima, ela vem a partir de uma autoimagem. E aí a minha pergunta para começar a nossa live de hoje. Como você costuma se ver?
Se você se olha e se enxerga alguém que não merece ser valorizado, você nunca vai conseguir se dar o valor que você merece. Autoestima é, senão, o senso de valor que nós temos a respeito de nós mesmos. E como propõe o título da nossa live, ela é um superpoder, sim. Se você usar a sua autoestima a seu favor, ela vai lhe colocar em condições melhores. Ela vai lhe propiciar um ambiente melhor. Mas, infelizmente, tem pessoas que se olham e não se dão o valor que realmente merece, porque não tem uma imagem, uma autoimagem boa, saudável, certo? Cada segundo que você tem neste planeta é precioso. E é sua responsabilidade ser a melhor versão de si mesmo e viver feliz. Quando a gente fala de viver feliz, a gente não está falando daquela coisa assim, parece que o camarada está sob efeito de medicamento, o tempo todo rindo. Não, isso não existe. Viver feliz é você estar bem consigo mesmo, é apesar das circunstâncias você seguir em frente com esperança, com expectativa positiva, olhando as coisas boas, as coisas produtivas, valorizando o que é bom, aprendendo com aquilo que não é tão bom. Então isso é muito importante, ser feliz foge e muito do conceito que se tem hoje. As pessoas acham que felicidade é tirar uma foto no Instagram, é postar lá uma foto num cruzeiro com um carro esportivo importado, exibindo joias. Não, isso não é felicidade. Isso tem a ver com resultado de um esforço. Ou você trabalhou, enfim, de alguma forma você se esforçou para alcançar aquilo ali. Aquilo não é felicidade. Felicidade é um estado, a gente pode chamar de estado de espírito, e você fica bem apesar de o mundo à sua volta não estar bem. Não ser o que você esperava. Repito a frase. Cada segundo que você tem nesse planeta é precioso. E é sua responsabilidade, ou seja, de ninguém mais, ser a melhor versão de si mesmo e viver feliz. Isso é uma das coisas pelas quais eu milito há muito tempo. Seja sempre a sua melhor versão. Ou seja hoje melhor do que você foi ontem. Seja amanhã melhor do que você é hoje. Se aperfeiçoe e se permita melhorar a cada dia. Nós nem sempre teremos tudo que queremos, mas ainda assim podemos viver felizes com aquilo que já temos. Eu sempre brinco, eu não tenho tudo que gostaria, mas amo tudo aquilo que tenho. Nós precisamos entender isso. Infelizmente, existe uma confusão sobre o conceito felicidade e alegria. E muito disso se deve à falta de estabilidade ou estado de equilíbrio emocional que muitas pessoas desenvolvem quando não têm uma autoestima saudável, anote isso, sólida e sustentável. Primeiro ponto. Quando eu falo saudável, a tradução, a descrição, o significado do dicionário para saudável é que é bom para a saúde, útil e benéfico. Eu faço a primeira pergunta. A sua autoestima ou a autoestima que você tem, ela faz bem para você? Você consegue viver bem ou você vive se arrastando? Nós veremos daqui a pouco, uma marquinha, alguns indícios de pessoas que têm baixa autoestima, que evitam conviver com outros, em vários aspectos. Mas a pergunta que eu te faço, a sua autoestima, a autoestima que você desenvolveu, ela tem sido benéfica? Ela tem sido saudável? Ela tem sido útil? Segundo, autoestima saudável, sólida. O conceito do dicionário para sólido, que não se consegue destruir com facilidade, estável, que resiste bem às forças externas. Eu te faço uma pergunta. Quando as pessoas falam algo pejorativo a teu respeito, quando as pessoas zombam de você, quando as pessoas caçoam de você, quando elas fazem brincadeiras jocosas com você, como é que você se porta? Você deixa isso te abater, você deixa isso te abalar lá no seu interior. Isso te incomoda? Isso é como alguns dizem, né, como dizia o mestre Shifu no Kung Fu Panda, isso tira a tua paz ou você continua com a sua paz interior? Eu sempre falo, principalmente quando dou aula, que o que você pensa a meu respeito, desculpe a franqueza, para mim pouco importa. Porque eu tenho a minha consciência a respeito da minha identidade, eu tenho a minha consciência a respeito do meu valor pessoal.
Eu não deixo que o meu senso de valor seja pautado na opinião dos outros. E eu sempre faço um trocadilho. Opinião é igual a nariz e uma outra parte do corpo, cada um tem o seu e faz dela o que bem tem. É como dizem os entendedores entenderão. Então cuidado. Talvez a sua autoestima ela não é suficientemente sólida. Sabe? Talvez você é aquela pessoa que quando tem influências externas você se abate. Você se abala, você se inquieta, você se incomoda. Você ainda se dói pelo que os outros acham de você. Cuidado. Isso é perigoso. Você está negligenciando, você está subutilizando um superpoder que você tem chamado autoestima. Terceira face da autoestima que nós precisamos desenvolver, ela precisa ser sustentável. Não me entenda mal, isso não tem nada a ver com o modismo da sustentabilidade. Mas quando nós falamos de ser sustentável, nós estamos dizendo o seguinte: feito de modo consistente em relação ao ambiente. Ainda que você esteja num lugar em que você não é muito bem quisto, em que você não é muito bem avaliado, você tem uma autoestima que é feita, construída, estabelecida de forma consistente. De modo a evitar que os resultados das ações humanas o prejudiquem. Ou seja, como eu falei há pouco, indifere o que os outros vão falar. Indifere o rótulo que os outros possam me colocar. Eu sei quem eu sou. E eu sei o valor que tenho e o valor que eu mereço. Que se consegue defender, que pode ser alvo de defesa, defensável ou teoria sustentável. Então nós precisamos entender isso aqui de forma muito clara. A nossa autoestima precisa ser saudável, fazer bem a nós e a nossa saúde, seja emocional, seja psíquica, enfim, relacional. Ela tem que ser sólida, ela não pode ser levada por qualquer vento de comentário e principalmente ela tem que ser sustentável, certo? Por conta disso, da falta de uma autoestima com essas características, inúmeras consequências são acarretadas, como por exemplo, pessoas que escolhem viver uma vida na média ou até mesmo abaixo dela, quando poderiam ter uma vida simplesmente incrível. Eu confesso que durante muito tempo eu vivi uma vida na média. E quase beirei o abaixo da média. Porque eu não tinha essa consciência de autoestima. Uma das características de quem tem baixa autoestima são aquelas pessoas que vivem procurando a aprovação dos outros, vivem procurando o consentimento dos outros, vivem mendigando migalhas da atenção alheia. E eu tive isso. Mas quando eu descobri a verdade, né, quando eu aprendi, eu precisava aprender e me permiti rever os meus conceitos, tudo mudou. Não foi muita coisa, foi porque eu comecei a me ver diferente, consequentemente eu comecei a agir diferente, e eu comecei a ter resultados diferentes. E esse é o convite que eu estou aqui para te fazer hoje nessa live. Se você se permitir, os seus resultados mudarão. E com base no que eu falo isso? Obviamente na ciência. Eu estou te falando, não é nada da minha cabeça, é tudo da ciência com comprovação. E boa parte da comprovação na minha própria vida. Mas eu te dou 2 exemplos, como eu disse no início, estou começando uma série de vídeos no dia 1º de setembro, vai ser veiculada diariamente nas plataformas TikTok e Instagram, nosso perfil @AlexMarquesCoach. E essa série de vídeos vai ser intitulada Pílulas de Autoestima. Por que eu te falo isso? Porque eu atendi 2 casos pontuais de clientes meus. Um deles visava melhorar sua comunicação. E na nossa primeira conversa eu pude detectar que o problema, a chave que tinha que ser virada se chamava autoestima. Um outro cliente meu, ambos muito queridos, muito estimados por mim, queria decolar na sua carreira, e quando conversamos, eu percebi que a chave que precisava ser virada era da autoestima. E isso fez com que acendesse em mim uma luz, uma advertência. Por que eu não vou ajudar outras pessoas? Então, dia 1º a gente começa uma série de vídeos
trazendo pílulas diárias. São vídeos curtos, com dicas rápidas, simples, para que você aplique no seu dia a dia, como se você sentasse diante da autoestima para bater um papo com ela e preparar o seu dia junto com ela. Certo? Então a gente vai trazer diariamente pílulas para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que a nossa autoestima seja, como eu disse, tenha esse tripé: saudável, sólida e sustentável. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Podemos dizer que é o senso de valor próprio criado a partir da autoimagem que temos de nós mesmos. Quanto mais saudável a sua autoestima, mais confiante você é e, consequentemente, mais você faz. Ou se permite fazer. Vamos entender uma coisa. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho consciência da minha identidade, eu tenho, obviamente, base para ter um senso de valor pessoal forte, justo, digno, saudável, sólido, sustentável. É o valor que eu atribuo a mim mesmo. Agora, quando a minha identidade não é bem firme, estabelecida, eu costumo chamar de fraturada, tudo que falarem de fora vai me afetar. E olha que coisa perigosa. Quando eu não me dou o valor que eu realmente mereço, do qual eu sou digno, automaticamente eu começo a duvidar da minha capacidade, eu começo a pôr em xeque, em dúvida, a minha autoconfiança. Isso é perigoso. Pessoas que têm baixa autoestima, obviamente, têm baixa autoconfiança. Mas pessoas que têm autoconfiança e autoestima baixa são pessoas que não têm uma crença de identidade bem estabelecida. A pergunta é: quem você é? Você cresceu ouvindo que tipo de frase? Você cresceu ouvindo que tipo de incentivo? Eu estava dando uma conversa, palestra, né, conversando com pais, uma reunião de pais numa escola de educação infantil sábado passado, hoje é dia 29, sábado passado, dia 26, e eu conversava com eles, e citei um exemplo que é muito comum. Aquela criança que tenta fazer algo e não consegue, e ela prontamente bate na cabeça e fala assim: burro, 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 não consegue fazer nada, não serve para nada. A pergunta é: onde essa criança ouviu essa informação? Onde essa criança ouviu, onde ela aprendeu que quando ela não consegue fazer algo, ela é burra? E que por causa disso ela não consegue fazer mais nada? Em algum lugar ela aprendeu. Não conseguir fazer algo normalmente é falta de treinamento, é falta de capacitação, falta de competência. Capacidade é aquilo que você desenvolve. Então aquela criança precisa ser treinada para fazer. Ela precisa ser ensinada a fazer. Então quando ela se depara com uma situação que ela não consegue vencer, ela começa a se chatear, a gente tem que chegar e dizer para ela: olha, eu entendo, você não conseguiu fazer, mas juntos nós vamos sentar e vamos fazer. Você pode, vou procurar te ensinar e você vai fazer e vai se dar bem. Então, isso estimula aquela criança a não se depreciar. Então, veja bem o efeito que causam certas declarações. Vou te dar um outro exemplo. É aquela criança que vai para a escola, aquele adolescente que vai para a escola, e ele acaba sendo vítima de bullying. E os colegas zombam da roupa, da forma física, e por aí afora. E aí não tem em casa alguém que, quando ele chega, tem um comportamento que vá dar suporte para essa dificuldade. Porque assim, eu sempre falo, crenças são ideias nas quais nós acreditamos. E essas ideias são estabelecidas em local de segurança, casa, escola, certo? Promovidas por alguém que tem uma posição de autoridade: pai, mãe, avó, tio, professor, colega, às vezes um colega, irmão mais velho, às vezes um colega que a gente admira. Sabe aquele colega que é o líder do grupinho que você quer fazer parte? E ele faz uma brincadeira jocosa, ou ele age com bullying com você, trata você com bullying, e aquilo. Então, lugar de segurança,
Pessoa de autoridade mediante forte impacto emocional. Imagine como aquela criança fica quando ela, na escola, é vítima de bullying, escola, lugar de segurança, vítima de bullying, promovido por um colega que ele admira, pessoa que exerce uma certa autoridade social sobre ela. Mediante forte impacto emocional, aquela criança fica com a sua crença de identidade devastada, fica com o seu senso de valor destruído, e a partir dali ela começa a desenvolver uma confiança que não é sustentável, que não é seguro bastante para que ela acredite que é capaz de fazer o que precisa ser feito. Então é muito sério. Eu não comecei a preparar essa série de vídeos porque eu não tinha o que fazer, não. Eu tinha bastante coisa para fazer, mas é que esse tema é muito importante. Eu entendo que esse tema, eu acredito que essa série de vídeos pode trazer resultados preciosos. Preciosos. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós vivemos num tempo de extremas exigências, altíssimas cobranças. E às vezes as pessoas não têm suporte emocional, não têm equilíbrio emocional para lidar com essas cobranças, até porque não desenvolveram uma autoestima que lhes dê esse lastro, né? Não desenvolveram uma crença de identidade que lhes dê a força que elas estão precisando. Lembrando a você que nós estamos nessa live aqui pelo Facebook, mas ela também vai ser distribuída pelo YouTube depois mais. Tá? É a mente que torna o bom, que o torna bom ou mal, que o torna infeliz ou feliz, rico ou pobre. Essa frase é do escritor Edmund Spencer. E eu achei ela extremamente propícia e adequada. Porque veja bem, é na nossa mente, é no nosso ambiente mental que tudo é desenvolvido, que tudo é construído. Inclusive o nosso ambiente mental ele é muito decisivo para o nosso estado emocional. Então cuidado. Talvez você ainda está prisioneiro, ainda é prisioneiro dentro da sua mente, como disse esse homem. É lá que você pode ser bom ou mal, feliz ou infeliz, rico ou pobre. Fazemos julgamentos o tempo todo sobre o mundo em que vivemos. As situações em que nos encontramos e as pessoas com quem nos relacionamos. Isso é inevitável. Nós avaliamos o que está diante de nós. E com base nisso damos um significado. Agora tem um porém. Se você tem baixa autoestima, faz julgamentos negativos sobre si mesmo. Grande parte do tempo. Pessoas com baixa autoestima, ainda que tenham habilidades, capacidades, dificilmente conseguem reconhecer isso. E se o fazem, desmerecem e desprezam essas capacidades e habilidades. Elas atribuem a sorte, o favorecimento de alguém conhecido, e por aí vai, cuidado. Cuidado porque a falta de uma autoestima saudável pode ser a razão pela qual você não decola, você não desponta, a sua carreira não melhora, seus resultados não vêm. Você talvez tenha todas as ferramentas, todas as técnicas para ser um ótimo vendedor, mas você não se dá o valor que você merece. Você não se enxerga da forma que deveria se enxergar. A sua autoimagem não permite que você converse com as pessoas. Não permite que você tenha uma comunicação mais adequada, mais fluente. Sabe aquele tipo de pessoa que quando chega para fazer uma apresentação, ela começa assim, ó. Que você não entende o que ela falou. Ah, o fulano tem medo de falar em público. Não, querido, desculpa te falar a verdade. O fulano ele tem medo de falhar em público. E isso só é indício de baixa autoestima. Em algum ponto ele tem autoestima baixa. Isso tem que ser trabalhado. Quinta passada eu estava dando treinamento e estava falando isso para o pessoal. E que tem medo de falar em público. Daí eu. Não, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Por quê? Porque o medo que tu tem de falhar em público mostra que tu tem medo do julgamento que o outro possa fazer. Se a tua autoestima é saudável, indiferente se o outro vai te julgar. Errar é do humano. Errar é natural do ser humano. A questão é entender que eu errei e a partir daquilo ali continuar. Mesmo errando, segue em frente. Ou você acha que também não passei por isso?
Você acha que hoje eu falo, e falo em qualquer ambiente. Eu me descobri comunicador quando eu consegui ter crenças de identidade saudáveis, adequadas, e quando eu percebi e trabalhei para ter uma autoestima saudável, sólida, sustentável, certo? E aí eu me vi até mais autoconfiante. Então cuidado, talvez o que está faltando para você decolar, para você ter sucesso, enfim, para você chegar onde você quer, é a sua autoestima. O cadeado, a prisão, sabe aquela bola de ferro que você colocava nos pés dos escravos para que eles não fugissem? Talvez a bola de ferro que está no seu pé é uma baixa autoestima. E que precisa ser trabalhada. E a nossa ideia, a partir do dia 1º, sexta próxima, 1º de setembro, diariamente, de segunda a sexta, é trazer para você pílulas de autoestima para te ajudar a trabalhar isso. Para que você possa crescer, se descobrir, se despontar e ser a melhor versão de si mesmo. Que mais? Você sente que não é bom o bastante ou que suas atitudes não são adequadas. A autoestima, portanto, está intimamente associada à percepção acerca de si mesmo. Vai de encontro à sua autoimagem e à sua identidade. Autoestima, ou uma baixa autoestima, promove comportamentos perigosamente negativos. Isso em crianças, adultos e adolescentes. Eu vou trazer alguns. Ao longo da nossa série de vídeos, pílulas de autoestima, nós vamos ver mais a fundo, mas aqui eu quero trazer para você alguns. Primeiro, sentem-se sozinhos. Isso é normal, é comum nos adultos. Se sentem sozinhos, abandonados, isolados. Se sujeitam a amizades negativas apenas para não ficar sós. Isso aqui é muito comum nos adolescentes. Eles fazem parte de grupos que os menosprezam, fazem bullying com eles, tratam eles de uma forma que não é a que eles merecem, mas eles se sujeitam porque não querem, porque querem fazer parte, querem ser aceitos. Sentem que nunca são bons o bastante. Isso é mais comum em adultos, tem adolescentes, mas mais comum em adultos. Costumam passar horas sozinhos sem conversar com ninguém, isolados no seu mundo paralelo. Isso aqui é comum em adolescente. Eu sei do que eu estou falando. Adolescente gosta de se trancafiar num canto. Isso aqui é autoestima, que precisa ser trabalhada. Pensa que o que faz não é nada mais do que a sua obrigação. Pessoas com baixa autoestima acham que aquilo que elas fazem não é nada mais além da sua obrigação. Sentem-se carentes e querem, sempre que possível, ter alguém junto. Isso aqui já é mais tipo de adulto. Se está em um relacionamento amoroso, por exemplo, sente-se inseguro e muitas vezes tem crises homéricas de ciúme. Isso também vale para as amizades. Eu sempre tive isso em mente. O ciúme não é algo bom. Ai, mas é prova de amor. Não, não é prova de insegurança, tá? Pessoas ciumentas são naturalmente inseguras. E são inseguras por quê? Porque têm um baixo senso de valor próprio. Elas têm medo, elas vivem numa eterna concorrência que elas construíram e estabeleceram aqui dentro da própria mente. Cuidado. Se está sozinho, acha que ninguém nunca vai gostar dele ou dela. Né? Ai, nunca ninguém vai gostar de mim, porque eu sou feio, sou assim, sou assado, sabe? A síndrome do patinho feio. Cuidado. Tem medo de ficar sozinho para sempre. Sabe aquelas pessoas que vivem em crise e às vezes se sujeitam a relacionamentos extremamente tóxicos e destrutivos porque tem medo de ficar sozinho. Por quê? Porque tem uma autoestima baixíssima. Aí você fala, fulano, isso não está fazendo bem a você. Ai, mas ele é tudo que eu tenho. Cuidado. Raramente faz o que gosta. Pessoa que tem baixa autoestima se sujeita a qualquer coisa. Porque não dá a si o valor que merece. Sempre age para agradar os outros, é o que eu falei há pouco. É aquela pessoa que vive mendigando as migalhas da atenção dos outros. Vive dependendo da aprovação alheia. A sua vida é estabelecida em cima de perspectiva baseada nos outros. Fica esperando que um dia o outro também faça as coisas para ela. Isso aqui é clássico. A pessoa faz e acha que o outro tem a obrigação de fazer. Não, eu inclusive ensinei isso. Eu ensino isso para os meus clientes. Eu falei para minha filha mais velha.
Nunca espere das pessoas aquilo que elas não podem te dar. Quando nós somos pessoas com baixa autoestima, nós achamos que os outros vão fazer para nós aquilo que a gente faz para eles. Não. Entenda, nem todo mundo é igual. Ah, mas isso é uma regra social, nem todo mundo é igual. Você está preso numa ilusão, numa expectativa ilusória, que não é verdadeira, e que está fortalecendo sim você. Eu vou lançar essa semana, em breve, um episódio de podcast, entrei em looping, e falando sobre comportamento. A gente age, repete e fortalece o comportamento. Cuidado! Lá no Spotify e também no YouTube, o Descoladamente, nosso podcast sobre equilíbrio emocional e tal, eu vou falar sobre isso. Cuidado, porque você talvez está fortalecendo um comportamento que está sendo prejudicial. Então, assim, se você fez algo para alguém, faça sem esperar nada em troca. Isso é uma atitude que visa resguardar, blindar a sua autoestima. Porque daí a pessoa não faz, você vai ficar pensando assim, ai meu Deus, ela não... Né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Cuidado. Sente-se inferior perante os demais, inferior perante qualquer característica. Inteligência, sucesso, beleza. Então, se o outro fez algo, eu começo a me depreciar. Se o outro tem algo, eu começo a me depreciar. Não. Cada um tem os seus níveis, cada um é diferente do outro. Pare. A comparação é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que se comparar com você ontem e não com outras pessoas. Cuidado. Tem dificuldade de se posicionar e expressar o que pensa e sente. Pessoas com baixa autoestima não conseguem se posicionar. Normalmente, diante de uma questão, elas vão sempre no embalo dos outros. Sabe aquela pessoa, quem prefere isso, quem prefere aquilo? Aí sempre tem o grupo que levanta para A, para B, e sempre tem o grupo C, que não levanta a mão para nenhum. Pessoas com baixa autoestima, elas não se posicionam, elas têm dificuldade para se posicionar. Elas não têm dificuldade para se expressar. Elas querem falar algo, elas não conseguem olhar nos teus olhos. Elas chegam, tu olha, elas olham para o chão. Ai, eu queria fazer tal coisa, sabe? Aí tu chega perto, cuidado. Teu comportamento, ele fala profundamente sobre como tu te vê, a tua imagem, o valor que tu atribui a ti mesmo, a tua autoestima, sobre a compreensão que tu tem sobre a tua identidade, quem tu verdadeiramente tu és. Então, cuidado. Teu comportamento é o maior indício sobre como tu estás internamente. Perde inúmeras oportunidades profissionais e de negócio. Então, assim, tem gente que por causa da baixa autoestima vive perdendo oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, oportunidade é igual a bonde, igual a ônibus, né? Sempre vem outro. Mas o que vem em segundo lugar nunca é tão bom quanto o primeiro. Cuidado, tá? Então, talvez por causa da sua baixa autoestima você já perdeu inúmeras chances. Inúmeras portas já se fecharam diante dos teus olhos porque você tem essa baixa autoestima. Está na hora de mudar isso. Tem dificuldade de concentração. A pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue se concentrar porque ela acha que não tem valor, que ela não merece, ela não é digna. Cuidado. Então, é aquela coisa complexa, sabe? E para fechar, a 15ª tem baixa produtividade e fraco desempenho. Então, assim, eu trouxe para você uma lista com 15 razões para você repensar os seus conceitos. Porque a baixa autoestima não te ajuda em nada. Pensando na importância disso, no mês de setembro, a partir do dia 1º, começaremos uma série de vídeos sobre o tema, postados de segunda a sexta-feira nas plataformas do Instagram e do TikTok. A princípio, a partir das 13h45, nós vamos postar esses vídeos. O objetivo é fornecer subsídios e dicas para ajudar você na construção de uma autoimagem positiva e para combater crenças e comportamentos que podem impedi-lo de desenvolver seu potencial. Além de ajudá-lo a desenvolver uma atitude de autoaceitação,
colocando em perspectiva os pensamentos negativos sobre si mesmo, em determinadas situações, e lidando com a sensação geral de inadequação, se for isso o que você está passando. Então, assim, essa nossa live de hoje também tem o objetivo de nos chamar, nos convidar para pensarmos mais sobre esse tema. Autoestima é coisa séria, tá? Que eu e você possamos rever alguns conceitos, porque às vezes as pessoas falam, eu não me sinto bem, eu não me vejo da forma certa, e sempre tem aqueles, né? Ai, deixa de bobagem, ai, para com isso, ai, que frescura, ai, que geração cheia de mimimi. Deixa eu dizer uma coisa para você. As gerações anteriores eram gerações do fazer. E é uma coisa que poucas pessoas percebem ou poucas pessoas dão valor. As gerações anteriores eram muito pautadas na Revolução Industrial, era do conquistar, do construir, do fazer, do realizar, do trabalho. A nossa geração é a geração onde se usa muito mais a cognição, o pensar, o trabalho mais mental do que braçal. E aí que abre portas para alguns problemas. No quartel a gente cantava uma musiquinha assim, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. As gerações que nos antecederam, eles não tinham tempo de parar muitas vezes para pensar. O trabalho exigia muito, era uma constância. E no nosso tempo hoje, além do fato de que nós temos inúmeras coisas disputando a nossa atenção, e nós temos que escolher, temos que ser seletivos para escolher ao que daremos atenção, nós precisamos ter uma estrutura emocional, um equilíbrio emocional, capacidade emocional, condições emocionais de lidar com esse bombardeio. Você pega um telefone celular, quando você vê, está chovendo convites, propostas, ofertas, porque a atenção ela é o ativo mais precioso do nosso tempo. Eu brinco, né, quando eu dou treinamento. A atenção ela é o ativo, ela é o petróleo do nosso tempo. Você sai para andar por aí, você vai ser o seu campo visual é capturado por tantas mesclas de cores, de imagens, outdoors. Agora a moda são os outdoors eletrônicos, né? Você passa, fica passando aquelas imagens e tal. É como se você fosse nos Estados Unidos, Nova York, no Quinta Avenida, por exemplo. Show de luzes e imagens. Atenção, você está assistindo um vídeo no YouTube ou no Facebook, daqui a pouco começa a chover propagandas comerciais. A atenção é muito disputada. Se nós não tivermos um equilíbrio emocional, se nós não tivermos uma estrutura emocional adequada, nós vamos perecer. Hoje, eu até me atrevo a dizer que depois da pandemia, muita coisa mudou. E muitas pessoas não estavam preparadas para essas mudanças. E a tecnologia que nós temos hoje, que é muito boa, foi muito bom o avanço, né? O boom tecnológico que nós tivemos, por um lado, mas por outro, nós também não tivemos a preparação emocional para isso. E aí nós começamos a encontrar pessoas com sérios problemas de autoestima, autoconfiança, autoimagem, porque essa geração, ela precisa disso. Então respeite, tá? Cada ser humano eu costumo dizer que cada ser humano é um universo emocional diferente do outro. Então não é porque talvez você tem mais condições, ou você se abala menos, ou você consegue disfarçar melhor, porque às vezes não é uma questão de se abalar menos, mas uma questão de disfarçar melhor. Tem pessoas que no público, né, em público, não demonstram, mas no secreto choram, se escabelam, tal. Talvez você não seja daqueles que deixa suas dores transparecer em público. Mas respeite. Talvez aquele teu colega que é mais introvertido, você tem costume de dizer para ele, te solta, fala, ri, brinca. Não funciona assim. Entenda que ele é você. São universos emocionais diferentes, são escolas diferentes, tá? Ele vem com uma bagagem nas costas que ele tem de família, que ele teve dos ambientes que ele frequentou, das situações que ele vivenciou, do significado que ele deu para tudo aquilo que ele viveu. Então, assim, cuidado. Ajude os outros a desenvolver a autoestima como um superpoder.
E se você precisa desenvolver, faça tudo que você puder. Eu reitero, a partir do dia 1º traremos vídeos com dicas, técnicas, insights para te ajudar nesse sentido. Agora, por favor, se você não passa por isso, não zombe daqueles que passam. Eu já atendi várias pessoas nessas condições e eu sei o quão duro é, porque eu já estive do outro lado da mesa, eu já estive nessa condição. E hoje eu me coloco, não sei se eu posso usar essa expressão, me compadeço de quem está passando por isso. Eu não me coloco no lugar do outro porque eu não tenho como carregar a bagagem dele, né? Mas eu sei o que ele está sofrendo, eu entendo ele como ser humano. E isso, ou essas, são ações de entender o outro, são ações para construir uma sociedade mais humana, mais saudável e melhor de se viver. Então eu te faço esse convite, tá? Se você lembrou de alguém que tem problema com autoestima, envie esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. É uma oportunidade, talvez, dessa pessoa refletir, pensar, ver conceitos e talvez dar o salto que ela tanto quer dar. Tá joia, gente? Eu agradeço a paciência, agradeço a sua audiência e esperamos você na próxima terça-feira para mais uma terça de crescimento, com mais um tema importante para ajudar no nosso crescimento e no nosso equilíbrio emocional. Tá joia? Tamo junto! Galera, foi um prazer estar com vocês nesse episódio. Lembrando que nós estamos juntos nessa jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, clarificação do nosso propósito. Não há protagonismo se não estivermos conectados com o nosso propósito. Tamo junto!